Bom, curto e grosso. Hoje nós vamos falar sobre o processo do Stamp 4. Como que é, o que que a gente fez, o que que tem que fazer, o que que não tem. Tentar responder as perguntas que a gente recebe. E falar um pouquinho sobre o nosso processo. Pode começar com a primeira pergunta, já logo de cara? Vai, manda. Manda. Nadine, você. Eu. Estar na Irlanda facilita aplicar para o Stamp 4? Você tem que estar na Irlanda Por para quê? aplicar para o Stamp 4. Por quê? Por quê? É. Você precisa coletar todos os documentos, você precisa de comprovantes e blá 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 para você aplicar direto daqui. Não tem como aplicar estando no Brasil. Dá um exemplo de um documento que você precisa estar aqui pra poder mandar pra eles. Um só. Comprovante de residência. Você vai falar que você quer a residência na Irlanda, morando no Brasil? Não tem sentido, né? Tá. Segunda pergunta? Pode mandar. Eu e meu cônjuge não temos cidadania europeia. Podemos aplicar? Não sei como. Podemos? Não. Primeiro requisito básico. Você ou marido, esposa tem que ter cidadania europeia. É só sempre pensar o contrário. Imagina o cara é europeu e a mulher é europeia. Eu posso aplicar para uma cidadania brasileira? Não faz sentido. Ninguém é brasileiro, infelizmente ia ser mais fácil. Você vai, procura aí na sua árvore genealógica algum jeito de você conseguir a cidadania europeia, vai lá, tira e vem e aplica pra mulher ou pro seu marido. Acabou. Faz diferença ser homem ou ser mulher? Não. Então, Pode passar, não tem problema nenhum. ok. Para começar, o que a gente precisa? Vai. Primeira coisa, formulário E documentação. Então tá. O formulário basicamente é esse aqui. Tem aqui, ó, são 5 páginas de formulário. Nadine, onde eu encontro esse formulário? Eu vou deixar o link aqui embaixo que vocês entram direto e imprimem. Esse é um detalhe, não existe preenchimento online. Vocês têm que imprimir, preencher e mandar pelo correio. Então vamos lá. Para preencher o formulário é simples, você tem que ter os seus dados, você tem que ter os dados do cidadão europeu e preencher. Basicamente isso. Tem algumas particularidades, que a primeira que vale a pena mencionar é sobre o PPS Number. Tem aqui para você preencher o PPS Number tanto seu quanto do cônjuge que é cidadão europeu. E todo mundo sabe que as regras mudaram e você só pode pegar o seu PPS quando estiver trabalhando. E essa foi a primeira dúvida que eu tive, mandei um e-mail para a imigração, eles falaram que pode mandar em branco sem problema nenhum. Então, tanto eu quanto ele mandamos em branco e, pelo menos até agora, não tivemos problema com relação a isso. Uma das perguntas que eu mais recebo é: o cidadão europeu precisa estar trabalhando? Essa eu já vi você falar muitas vezes dessa pergunta. Eu já respondi, já falei, um monte de coisa em comentários alheios aí. E a resposta é não. Não, porque eu, por exemplo, não estou trabalhando. Ele não trabalha. Infelizmente. Então, quais são as possibilidades? Então você tem o cidadão europeu estar trabalhando, ter um negócio próprio, ser autônomo, estudando, ter fundos suficientes para se manter e manter o cônjuge e ter alguma ajuda do governo. Essa última, eu fico devendo informação porque eu não entendi como funciona e eu duvido muito que alguém vai aplicar, pelo menos por agora. Então, se você tiver dúvida, manda e a gente tenta solucionar. Por que você pode aplicar mesmo sem tá trabalhando? Qual que é o X da questão? Eles não querem nenhum incômodo pro governo. Eles não querem que você dependa do governo para fazer nada. Tipo, você pode aplicar, você pode trabalhar, viver aqui, mas o X da questão é você não depender do governo. Resumindo um pouco, né? A pessoa tem que vir aqui pra agregar, não pra diminuir, entendeu? Ninguém quer no seu país, assim como você não quer na sua casa, uma pessoa que só vem aqui e fica assistindo TV, encostada no sofá, assim como eles não querem no país deles uma pessoa que vem aqui pra passar fome, pra pedir dinheiro, ou às vezes, sei lá, pra assaltar, alguma coisa. Então, a pegada tá nesse ponto, entendeu? Você tem que ter um jeito de vir pra cá e contribuir com a sociedade deles. É simples assim. Eu acho que se você tiver isso na cabeça, acaba facilitando um pouco, né? Bastante. Sempre pensa dessa forma. Relacionado à documentação, quais são os tipos
documentação que é necessário para você aplicar para o Stamp 4. Primeiro, passaporte. O seu passaporte brasileiro e o do seu marido ou esposa que é cidadão europeu. No caso do cidadão europeu pode ser o passaporte ou a carteira de identidade. Né? No caso do Diego, o Diego tem os dois. O passaporte e a carteira de identidade de Portugal. Então ele poderia mandar tanto um quanto o outro, mas nós optamos por mandar o passaporte. E 2 fotos de tamanho de passaporte dos dois. Então, Não, mas um separado do outro, não do casal. Patinho assim, né? Não. 2 fotos do tamanho de passaporte, né, dos dois. Outra coisa, a certidão de casamento original. Sim. Ou certidão de união estável original. Ou pro caso de aplicar para criança, alguma coisa assim, como chama? Certidão de nascimento. Eu não preciso nem falar que precisa ser traduzido, né? Então nós trouxemos a nossa traduzida juramentada. Fizemos isso direto no Brasil. Não sei, eu já vi gente que fez aqui na Irlanda mesmo, mas não sei como funciona. Acho mais fácil procurar lá no Brasil, né? E já me perguntaram se precisa ser uma certidão de interteor e validada pelo Itamaraty, validada pela Embaixada da Irlanda lá no Brasil. Não sei, consulte seu advogado. Olha, nós trouxemos só traduzido e juramentado, não passou por nenhum consulado, nenhuma embaixada, não passou por nada, só traduzido e juramentada e aqui eles aceitaram. Eu já vi comentários nos grupos do Facebook de gente que fez todo esse processo de mandar pro consulado irlandês e essas coisas. Eu fico devendo, eu realmente não sei se é melhor, se é pior, se é gastar dinheiro à toa. Nós não fizemos isso, só traduzimos e trouxemos e... Funcionou. Até agora. Tá? Esses são os documentos que devem ser enviados originais. Gente, isso é... Original. Original. Eles pedem original, você vai colocar no envelope e vai enviar os documentos originais. Você vai receber de volta, fica tranquilo, mas tem os seus originais. Aí, a partir daqui, que eles até colocam no formulário, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, o que precisa ser original, que são essas 2 linhas aqui, o que pode ser a cópia. Que você precisa arrumar, que você precisa achar para você mandar tudo. Antes de você aplicar, você já tem que estar você já tem que ter alugado uma casa. Primeiro, por quê? Porque eu imagino que eles fazem isso. Porque se você vai aplicar aqui, se você quer ficar aqui, a primeira coisa que você tem que ter é um lugar onde morar. Você não, fixo. Que nem eu falei agora há pouco, eles não querem alguém pra morar embaixo da ponte. Eles não precisam de gente morando embaixo da ponte aqui, até onde eu sei. Então aqui, se você tá alugando casa, você precisa de uma carta do seu landlord ou da imobiliária, ou o contrato de aluguel, ou o tenancy agreement, que não deixa de ser um tipo de um contrato de aluguel. Eu não sei falar a diferença de um e de outro, do rental contract ou do... Resumindo, você precisa de uma prova de que você realmente está alugando alguma coisa, que não foi o seu amigo que falou, vem morar aqui comigo, ou alguma coisa que você não é um agregado, você realmente está aqui alugando uma casa. No caso de você alugar só um quarto na casa, eu acho que você precisa ter o seu nome e o do cônjuge no contrato. Provavelmente quando você aluga só um quarto, você faz algum contrato, alguma coisa assim. No nosso caso, a gente alugou um apartamento só pra gente. Então a gente não teve problema com isso. Mas se o seu caso for de alugar um quarto na casa de alguém, então provavelmente o seu nome tem que estar... Mais uma vez, só pensar, como que você vai provar que você está alugando? Tem que ter seu nome no contrato, não tem jeito. Então um desses 3, você tem que ter a carta de registro do PRTB. O que é o PRTB? É um lugar onde você registra o aluguel. É um conselho onde você registra, o landlord registra o aluguel e caso tenha algum problema que precisa solucionar, você ou o landlord vão até lá e eles ajudam a solucionar. Então, basicamente, essa cartinha,
o landlord registra e você recebe isso dentro de alguns dias em casa. No caso dessa carta, você não, na verdade não precisa fazer nada, quem tem que fazer é o seu landlord, ele que é responsável em tirar essa carta pra você, registrar. Então pega no pé dele. Contas no nome dos dois. Então vocês precisam ter algum tipo de conta que comprovando a residência no nome dos dois. Mas precisa ser a conta no nome dos dois juntos? Não precisa. Pode ser você ter uma conta, por exemplo, no nosso caso, eu tenho a conta da televisão, da TV a cabo, essas coisas assim no meu nome, e o Diego tem a da gás e eletricidade no nome dele. Mais caro. E eu também mandei conta de celular, do nosso plano de celular. Então mandamos tudo. Então tá conta no meu nome e no nome dele. Então nada mais é como se fosse no Brasil, ou comprovante de residência. Mais uma. Pra você ver o quanto que o governo pega no pé dessa coisa de você não vai vir aqui pra ser imposto. Você vai ter um lugar onde viver, pra começar. Aí entra a parte de comprovação da atividade do cidadão europeu aqui. Que no caso não é minha. Aqui você tem todos os documentos que você precisa para comprovar cada tipo de atividade. Então, no caso de o cidadão europeu estar trabalhando, você precisa do seu contrato de trabalho, mostrando as condições de trabalho e as horas de trabalho que você tem. Os seus 2 últimos olerites, né, que é Payslips. O mais recente P60, eu não entendi muito bem o que é isso, mas é alguma coisa comprovando que você está pagando as taxas. Então, nisso aqui eu já respondo. Eu recebi uma pergunta já me questionando quanto tempo de trabalho o cidadão europeu tem que ter antes de aplicar para o visto. Então, pelo menos 2 meses de trabalho. Para poder mandar os 2 últimos. E para poder mandar os 2 últimos, e não pode estar em experiência. Você já tem que ter o contrato de trabalho mesmo. Se você é self-employment, que é você um autônomo, você tem que mandar os seus comprovantes que você está pagando as suas taxas e recibos e extrato bancário dos últimos 6 meses. Então é um pouquinho já mais complicado, você tem que ter um negócio, uma autonomia aí de 6 meses para você comprovar tudo isso. E eu já escutei também algumas pessoas falarem que se você tiver o seu negócio aqui e contratar ao menos, acho que 2 ou 3 irlandeses, o governo também te dá visto para você poder ficar aqui. Vale a pena pesquisar. Pesquisar também, se você for um cara cheio da grana, assim, sei lá, nunca se sabe. Aí entra o nosso caso. Primeiro, nós assinalamos 2 possibilidades: estudo e fundos suficientes. Então, o que tem que comprovar na parte de estudo? Então, você tem que mandar uma carta da escola falando quando você começou, quando você terminou, quando você vai terminar, e uma descrição do curso. Perguntamos para a imigração se aceitava curso de inglês, eles falaram que aceitavam, então não tivemos problema quanto a isso. Com relação a isso. Carta de um convênio de saúde aqui mostrando que tanto você quanto o cidadão europeu está coberto por um convênio. E extratos bancários comprovando que você tem dinheiro, que no caso o cidadão europeu tem dinheiro para manter os dois aqui na Irlanda. Né? Mas aí, Nadine, eu pergunto, quanto dinheiro é isso? Gente, a gente não encontrou em nenhum lugar, você não vai encontrar em nenhum lugar. Nós mandamos e-mails questionando isso na imigração e a resposta é sempre vaga. Você tem que se manter aqui. E assim, uma coisa que a gente imaginou para um estudante, eles pedem 3.000 euros para ficar pelo menos 6 meses, que é o tempo de curso. Então, a gente meio que se baseou nisso por uns 2 anos, que é o tempo do cidadão europeu achar um trabalho, alguma coisa do tipo. Não sei. Eu não vou falar que é um valor X ou Y, porque eu não quero dar essa certeza para vocês. Sorte. Vai do caso de cada um. Quanto, na verdade, é aquela velha coisa, né? Quanto mais, melhor. Sim. Quanto mais, melhor. Tem aqui o Involuntary Unemployment, que eu vou pular, porque eu não... Tem um monte de coisa aqui que eu não faço ideia do que seja. E aí, a outra opção que a gente assinalou também, que foi ficar com fundos suficientes. Que também precisa de uma evidência de extrato bancário
comprovando que vocês têm dinheiro para ficar aqui. Uma coisa que a gente fez, a gente trouxe um dinheiro e a gente também manteve um dinheiro no Brasil. Nós mandamos extratos bancários dos dois, tanto daqui quanto do Brasil. Eles mantiveram os dois, ninguém falou nada. Então, eu acho que funciona. Eu acho que pra esse tipo de coisas, é sempre melhor pecar por excesso do que por falta, né? Sim. De novo, uma carta do convênio também, assim como na parte de estudo, nessa parte também tem que mandar uma carta mostrando que os dois estão cobertos pelo convênio. Realmente você tem convênio. E o último é uma carta do Departamento Social falando que você não tem nenhum pedido de seguro social. Aí entra um probleminha, porque essa carta só dão se você tem PPS. Logo, se você não tem PPS, você não tem carta e você não tem nenhuma ajuda social. Quando retornaram os nossos documentos, eles cobraram essa carta de novo. Quer dizer, de novo não, eles cobraram essa cartinha e eu respondi de novo falando que o Diego não tem PPS, ou seja, não tem nenhum tipo de pedido de ajuda. Você preencheu o formulário, coletou todas as documentações, tá tudo juntinho, coloca no envelope e manda pra imigração em Dublin. Carta registrada. Carta registrada. Vale lembrar que tem que ser carta registrada pra você garantir que realmente vai chegar e que você pode rastrear, né? Você pode ver se eles já receberam ou não. E bem ou mal, você tá enviando coisas de muito valor, então... É passaporte, então você tem que ter essa garantia. Com relação a tempo de processo, nós mandamos nossa documentação dia 20 de julho e demorou exatamente 10 semanas pra gente receber os documentos de volta. É normal? Não. Diz a lenda, diz a teoria, que você mandando a documentação dentro de 10 dias, você recebe os documentos de volta e em até um mês você recebe a carta de volta da imigração. Já vi gente que aconteceu isso, já vi gente que demorou 6 meses para receber documento, já vi gente que demorou 3, 1... Depende muito. O que a gente percebeu é conforme o número de aplicantes que tem lá pra eles, né? Eles não têm pressa, realmente aqui na Irlanda nada é feito com pressa. Não. Então é o processo deles. Se tiver que demorar, eles vão demorar. A época que a gente mandou também acabou sendo época de verão, que a maioria das pessoas tira férias e blá blá blá, e falaram que poderia ser por causa disso também, que Muitas demorou. Pessoas vêm pra cá, né? Tem muita gente vindo pra cá. Eles têm até 6 meses pra te dar a resposta do visto provisório, então depende muito de quando você aplicar e de como vai estar o número de aplicantes. Então, assim que a gente recebeu a cartinha de volta, tava indicando pra gente comparecer até a Garda. Que aliás aqui a Garda faz tudo, ele é a polícia daqui, tudo. Ele é a polícia de trânsito, trabalha com imigração. A Garda, resumindo, é tudo a Garda. Então, você comparecer lá levando a cartinha que você recebeu da imigração, os 2 passaportes e a certidão de casamento, original e traduzida. E o cidadão europeu. E o cidadão europeu não serviu pra nada. O Diego foi junto comigo, mas não serviu pra nada. Serviu de companheiro. Serviu de companheiro, tadinho. E uma vez que você vai lá, você faz o registro, eles vão pegar toda a documentação que você tem que levar, vai olhar, você vai colocar os dedinhos lá pra tirar uma fotinho. Tirar digital, tirar fotinho horrorosa. E depois esperar. No caso, como a gente tirou aqui em Cork, a gente teve que esperar 2 semanas pra receber o GNIB. Porque eles mandam imprimir em Dublin, então a gente teve que esperar 2 semanas. No caso, você teve que esperar, porque quem é cidadão europeu não recebe nada. Só apoio moral mesmo. É. Então, esse basicamente foi o nosso processo. Eu acho que dependendo das pessoas, acho que acaba sendo a mesma coisa, né?